chamo Diogo Lacerda, tenho 35 anos. Hoje era para mim estar contando aqui a história da cantora Márcia Carvalho, mas por algum problema pessoal que ela passou, infelizmente não vai ser possível falar sobre ela, porque ela não vai poder participar desse documentário, desse pequeno vídeo. Então eu decidi, como mudança de roteiro, falar um pouco sobre a minha história mesmo, como músico, Então, para quem não me conhece, eu nasci em São Paulo, morei lá até os 14, 15 anos, e o meu primeiro contato com a música foi lá. Minha mãe sempre foi fã de ouvir disco vinil, e eu me lembro que ela tinha um violão verde. Eu era bem pequenininho, ela tinha um violão verde. Eu gostava de, como eu não alcançava, tocar ele assim, colocava ele deitado para poder ali ficar brincando com o violão, E ali eu fiquei naquele sentido desde criança, sempre gostando. Ela gostava muito de um cantor chamado Jon Bon Jovi, e tinha alguns clipes, eu lembro que ele tinha um cabelão aqui, Meu cabelo não é um cabelo liso, mas eu colocava um pano na cabeça e pegava o cabo de vassoura. Eu lembro que eu tinha uns 6 anos de idade e ficava brincando, dizendo que eu era o cantor e que estava tocando, Então, desde criança eu sempre tive esse contato com a música. Hoje eu não faço mais, mas eu gostava de dançar quando era criança. Dançava com a minha mãe, com as amigas dela, Elas tinham aquela brincadeira de passo. Foi aí que eu tive o primeiro contato com as bandas de rock, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Ozzy Osbourne. E eu sempre, como esse tipo de som me atraiu, então eu sempre gostei muito do som da guitarra, Mas eu nunca imaginei que um dia iria tocar esse instrumento. O primeiro instrumento que eu possuí, eu tinha aí por volta dos 13 anos de idade. 12, 13. Acho que 12 anos de idade, para ser mais preciso. Foi meu pai que me deu um violão que ele tinha. Aí eu não conseguia aprender, Achava doloroso os dedos, E ali eu achava que não tinha talento algum para tocar. Eu achava que não levava jeito para aquilo. Até que, hoje eu tenho uma experiência de dizer o porquê, qual era o defeito pelo qual eu não aprendi a tocar logo de cara, O violão estava com as cordas altas. Então isso dificulta a aprendizagem de quem quer começar a tocar o instrumento. Mas aí minha mãe, com aquela persistência, o sonho dela era me ver tocando na igreja, Ela se converteu evangélica quando eu estava entrando ali na pré-adolescência, e o sonho dela era me ver tocando na igreja. E eu sempre acompanhava ela para a igreja, Tinha um ensaio dos jovens lá no Jardim Santo André, em São Paulo, e eu ficava ali observando os músicos. Eu ficava encantado com os músicos, o baixista, tecladista, baterista, guitarrista, o pessoal tocando ali ao vivo pra mocidade cantar, E eu chegava bem mais cedo, primeiro todo mundo nos ensaios, para acompanhar a montagem dos instrumentos. Eu sempre fui fissurado por essas coisas, apesar de não saber tocar, E aí foi também a primeira vez que eu vi um baixo assim na minha frente, Foi acompanhando esses ensaios. Então, como eu comecei a frequentar a igreja com a minha mãe sempre pegava, a guitarra da igreja e levava lá para minha casa, Pedia autorização pro pastor e levava lá para minha casa para mim estar ali perto da guitarra, para me sentir incentivado, apesar das poucas condições que a gente tinha, porque o primeiro violão eu me desfiz porque
como eu não estava aprendendo, não estava conseguindo aprender, achava que não tinha talento. Então tinha uma amiga da minha mãe, que também era de outra igreja, mas ela tinha um violão modelo jumbo, só que as cordas eram baixinhas. E aí eu fui começando a tirar som dos primeiros acordes, né? E aí logo eu peguei gosto, aí meu pai pegou e me deu um segundo violão, né? Porque meu pai e minha mãe, eles são divorciados desde os meus 4 anos de idade. Então eu passei 8 anos sem ver ele, e nesse período que eu vi ele me presenteou com esses violões, né? O primeiro eu me desfiz, depois ele me deu esse outro. E aí na minha época não tinha essa questão do YouTube, essa facilidade que tem hoje, né? Na minha época tinha os cancioneiros, né? Uns livrinhos com notas, né? Com as canções e com as notas. E na minha escola, eu lembro, tinha um intervalo musical, né? No intervalo musical, os alunos que já tocavam levavam seus instrumentos, quem tinha banda fazia as suas apresentações nos colégios, né? E lá eu lembro que o intervalo de 15 minutos foi para 30 minutos para o pessoal poder se apresentar. Então tinha grupo de dança, eu lembro que tinha atividade, tinha capoeira, tudo. Então todo dia tinha alguma coisa diferente no intervalo. Eu acho muito válido porque dali saíram muitos músicos, né? Músicos que moram fora do país, né? E eu, graças a Deus, eu fui um dos que sobrevive hoje de música, né? A primeira apresentação foi no intervalo musical da escola Antônio Marcos da Costa, lá em São Paulo. E para mim é muito gratificante, porque essa batalha que minha mãe e a mãe dos meus amigos tiveram para que a gente pudesse ter os instrumentos e começasse a tocar, tirou os nossos olhos daqui de coisas erradas, né? Porque a gente sabe, morar numa cidade grande, com muitas possibilidades, tanto para o bem como para o mal. Então, se a gente vê o caminho da música, claro que nossos olhos fecham pro caminho do mal, né? E aí isso eu tenho muito a agradecer a Deus pela minha mãe, porque sempre teve um esforço para que eu pudesse estar ali trilhando um caminho certo, né? E para quem não sabe, né, meu bisavô, ele é o finado José João Ribeiro, mais conhecido como Nozinho. Ele tocava tuba na banda Jaicós, né? Na banda de sopro de Jaicós. E a ramificação dele foi muito grande, né? Porque inúmeros descendentes dele são músicos, né? Assim, casos que eu posso falar, tem o Bruneilson, tem o Leneilson, que são também da descendência dele, que também são músicos, né? Então eu sou de uma família de músicos, né? E eu me sinto muito privilegiado por isso. Eu fiz até uma tatuagem, não sei se dá pra ver, que é uma homenagem a ele, né? Uma clave de Fá. Como eu sou baixista, né? A tuba é o baixo dos instrumentos de sopro. Então eu cheguei até a tirar uma foto com a tuba em São Paulo, homenageando o meu bisavô. Então, a partir do momento que eu cheguei em Jaicós, eu conheci, nessa segunda passagem, né, eu conheci o Chacon, que foi a pessoa que mais me incentivou assim, a tocar. Tudo que eu aprendi com ele na igreja. Comecei a tocar na igreja no tempo do pastor Raimundo Cruz, depois segui para o pastor Vicente, aí fui tocar na igreja do pastor Assis em Massapê, depois pastor Edgar, e aí fui tocar em São Paulo em outras igrejas.
o maior tempo da minha trajetória foi tocando no meio gospel, né? Onde eu toquei para muita gente. E agora, né, meados aí dos anos de 2015 para cá, eu comecei a tocar com Jonas, comecei a tocar com outros cantores, até 2020, onde foi que eu conheci a Tayene, né? Através de um vídeo que ela postou, né? Eu sempre quando umas amigas dela me mostraram um áudio dela cantando, né? Eu até brinquei, com a mulher com a voz dessa até caso. E aí, depois desse vídeo, a gente conversou, ela queria fazer uma live, né, no Instagram, e eu sempre achei o potencial dela alto demais para ficar só no Instagram. Então eu peguei e elaborei uma live no YouTube. E aí, a partir do momento que a gente fez essa live no YouTube, era Tayene e Thiago, né, na época. E aí de lá pra cá eu continuo tocando pra ela, minha esposa, casei com ela, a gente vive totalmente de música, né? E eu acompanho ela, né? Toco o baixo na banda dela e sou compositor também, né? Compus a música Um Jogo Virou, que é uma canção que ela interpreta. Então viva a sua vida, esqueça a minha. Cansei de ser apenas esqueminha. O jogo virou, o tempo passou. Teve sua chance, mas desperdiçou. E além da Tayene, depois que a gente veio morar em Picos, eu também, assim, quando não tem show com ela, eu toco para outros cantores, né? Assim, como o Beto Souza, Daiane Santos. Então eu sou um músico freelance quando não estou com a agenda com a Tayene. Essa é um pouco da minha história, né? Fugir um pouco do roteiro que eu queria, né? Por conta que eu queria falar da cantora Márcia Carvalho, né? Que eu acompanhei um pouco da história dela, né? Quando eu cheguei em Jaicós, na época que ela cantava com o Fábio Araújo, que é o pai da Tayene, e até então esposo dela. Ela também cantou na Moleca de Ouro, né? Então, assim como ela, tem muita gente talentosa em Jaicós, né? Que outrora viveram de música, hoje por algum motivo não vivem de música mais, não estão mais atuantes, mas nem por isso a gente pode esquecer, né, essas personalidades que um dia fizeram a alegria de muita gente em Jaicós, né? Então, o meu desejo era esse. Infelizmente, por força maior, não teve como gravar, né, o vídeo. Então eu decidi contar um pouco da minha história, bem resumido. Espero que vocês tenham gostado. E assim, um conselho que eu deixo para quem quer viver de música, assim, é simplesmente não desistir, né? Sempre tem alguém disposto a te colocar para baixo. Sempre tem alguém disposto a te desmotivar. E sempre haverá obstáculos na sua vida. Sempre vai ter uma hora que você vai pensar em desistir, porque nada na vida vem fácil, né? Então, perseverar, né? E continuar acreditando nos seus sonhos. Eu continuo acreditando nos meus sonhos, juntamente com a minha esposa. Então, a gente está ainda trilhando esse caminho. Espero que Deus nos abençoe e abençoe a todos vocês. Então, meu muito obrigado e até a próxima. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma
bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando